pessoal, estamos aqui no nosso Papo de Impacto e hoje eu tenho o prazer de conversar com uma pessoa super especial e quando o assunto é referência em harmonização facial e rejuvenescimento, ela domina o assunto. Elaine Campelo, seja muito bem-vinda. É um Obrigada. prazer te receber aqui. Prazer É, meu. E Elaine, conta aqui pra gente, na verdade, você veio de outro país, né? Você não nasceu aqui no Brasil. E conta pra gente toda a sua história. Sim, eu nasci no Iraque, meus pais são brasileiros, eu apenas nasci lá, porque meu pai, na verdade, ele foi para lá a trabalho, Uhum. e aí levou minha mãe, ela engravidou, e aí quando terminou o trabalho, né, concluiu o objetivo, eles voltaram para cá, nós viemos morar aqui no Brasil, aqui em Lagoa Santa. E a biomedicina, ela entrou na minha vida a partir do momento que eu percebi o quanto que ela pode ajudar as pessoas. E na verdade, você veio pra Lagoa Santa, você tinha a idade mais ou menos de quanto tempo? Há 1 ano e meio, mais ou menos. Ah, bem novinha. É, Você chegou aqui em Lagoa Santa, estudou tudo aqui, ensino médio, tudo tudo, sempre aqui. morei aqui. Ah, que bacana. E quando foi que você decidiu fazer biomedicina, que você descobriu essa profissão? Então, eu formei em 2010, né? E no início da minha carreira foi bem difícil, eu enfrentei muitos desafios, porque a biomedicina ainda era um curso muito novo, muito pouco conhecido. Sim. Aí muita gente nem sabia o que que era biomedicina, o que que um biomédico faz. Mas estava até difícil até para conseguir o primeiro emprego, mas eu estava muito determinada que eu queria mesmo investir na minha formação, e aí eu concluí a faculdade de biomedicina, fiz já a pós-graduação em estética, depois eu fiz curso de química, curso de toxicologia clínica, forense, e aí eu trabalhei em vários laboratórios de análises clínicas, análise química e toxicológica, mas apesar de todas essas experiências, né, terem sido muito importantes para mim, eu ainda tinha um sonho, assim, de trabalhar mesmo com a estética. E aí eu investi tudo, em vários cursos nessa área de harmonização, injetáveis, né, preenchimento, para eu me tornar mesmo uma especialista em procedimentos faciais, que é o que eu realmente E gosto. você sempre gostou, desde criança você gostava mesmo de mexer com estética, de salão de beleza? Era aquela criança que ficava brincando? Sempre, desde criança já passava batom, já gostava de me sentir bonita. Muito E aí quando vaidosa. eu via, né, as pessoas, eu ficava pensando já desde novinha, assim, o que que ia ficar legal se ela fizesse. Aí sempre tive mesmo essa afinidade mesmo com a estética. Ah, eu também eu gosto bastante da estética. Foi até um curso que eu cogitei a fazer, de biomedicina. Ai, muito Mas eu bom. levei mais pro lado Na da época, publicidade. como era um curso que não era muito conhecido, aí no início eu até ficava às vezes chateada, né, pela essa questão de não conseguir entrar logo para o mercado de trabalho, tinha que ficar explicando, né, o que que o Que é um biomédico biomédico. fazia, e aí eu lia muito assim que era o curso do futuro. Porque isso Sim, foi em 2010, tem muito sim, muito tempo. tempo. E aí eu ficava, isso me consolava quando eu pensava assim, é o curso do futuro, então vamos apostar tudo, Você né? sempre foi muito visionária, então. Sim, mas Que, já era um curso que eu tinha muita afinidade, né, com as matérias e sim. tudo que eu ia me aprofundar ali, eu já tinha afinidade. Ah, que bacana. Em que momento você se encantou com a harmonização facial? Você se formou em 2010, em que momento você se encantou, né, com esse nicho de harmonização? No início da minha carreira foi bem difícil, porque eu enfrentei muitos desafios, porque a biomedicina era um curso muito novo, era tudo muito pouco conhecido, então as pessoas não sabiam direito o que que era a biomedicina, o que que um biomédico faz. Então era difícil até para conseguir o primeiro emprego. Mas eu estava muito determinada o que que eu queria, né? Eu quis investir tudo na minha formação. E aí eu fiz o curso de biomedicina, fiz a pós-graduação em estética avançada, fiz curso de química, toxicologia clínica e forense após graduação, e aí trabalhei em vários laboratórios de análise clínica, análise química e toxicológica também. E todas essas experiências foram muito importantes para mim. Mas eu tinha já um grande sonho, que era atuar na área de estética. E aí eu comecei a investir muito nos cursos, fazer mesmo os cursos aprofundando nas técnicas de harmonização, rejuvenescimento, preenchimento, tudo para me tornar uma especialista em procedimentos faciais, que era a minha grande paixão mesmo, de unir a biomedicina com essa paixão em Estética. tornar as pessoas mais autoconfiantes, mais seguras com a aparência. Quando se trata desse assunto, né, para o pessoal que também está assistindo a gente,
É o público de fora, na verdade. São bem leigos nisso, né, somos bem leigos. O que se encaixa no conceito de harmonização facial? A harmonização facial é um conjunto de procedimentos estéticos que tem o objetivo de melhorar a aparência do rosto, corrigindo assimetrias, realçando mais a beleza da pessoa. E com isso a Uhum. gente usa alguns métodos, como botox, o preenchimento com ácido hialurônico e bioestimuladores de colágeno. Para ser uma harmonização, não precisa necessariamente preencher todo o rosto. Às vezes tem casos que precisa só de um pouco mais de projeção de queixo, um pouquinho de mandíbula para ficar mais harmônico. Sim. E já tem casos que precisa de mexer em várias partes do rosto. E por que alguns, ficam mais naturais, outros mais artificiais? Isso é dependendo da dosagem que coloca? Como é que funciona isso? Isso é uma coisa que é muito importante mesmo falar, porque tem muita gente que vê na internet, né, alguns resultados bizarros mesmo, muito exagerados, e tem medo de fazer a harmonização, que tem medo de ficar daquele jeito. Mas o que influencia esse resultado é a habilidade e a experiência do profissional, porque o conhecimento em anatomia é fundamental para criar esse resultado mais natural, mais harmônico. O profissional, ele tem que entender da estrutura óssea, músculo, a pele do paciente, né, para entregar esse resultado assim mais natural. E Aham. também a escolha do procedimento correto para aquele paciente, porque tem procedimentos que são mais específicos para um tipo de rosto e Sim. outros que vão resolver outros problemas estéticos. Então, por isso que tem que levar em consideração a individualidade de cada paciente. Eu achei importante você falar dessa questão dos profissionais, porque tem muitos profissionais hoje que não têm esse, assim, conhecimento, né, direcionado para estética ou, enfim, para harmonização, que mesmo assim fazem, e aí a gente acaba vendo na internet, acaba que o resultado não fica tão bom, e a percepção das pessoas vê isso, eu acho que eu não vou fazer isso não, porque não ficou bom em tal pessoa. Às vezes é o profissional mesmo que não... Às vezes é o profissional mesmo que não se enquadra naquele nicho e tá fazendo. Hoje em dia tem muitos profissionais que estão atuando nessa área, profissionais de diferentes áreas, né? Dentistas, médicos, biomédicos, Sim. enfermeiros, e isso pode causar uma certa dúvida e até desconfiança nas pessoas. Mas o que é importante mesmo de saber é se esses profissionais eles são habilitados para atuar nessa área, porque não é simplesmente sair já da faculdade e já começar a fazer os procedimentos injetáveis. É muito mais complexo, né? Tem que ter Sim. muito mais conhecimento. Então, é importante que depois da faculdade tenha habilitação através do Conselho Regional, Legal. fazer uma pós-graduação, uma Aham. certificação também através dos cursos, para ter mais conhecimento, para garantir mesmo a segurança do paciente. Porque a mídia, por exemplo, a gente vê na televisão, né, alguns casos de profissionais que fizeram e usou alguma técnica errada, não tinha o conhecimento necessário, Sim. acabou virando um caso mais grave, uma intercorrência, e por ele não ter mesmo esse conhecimento para identificar ou evitar uma intercorrência, acabou não dando uma assistência para o paciente. E aí aquilo vai repercutindo de uma forma Sim. negativa, né, para os Sim. profissionais, e as pessoas acabam achando que o médico Todo mundo é que é o assim. profissional mais preparado para fazer, Sim. quando na verdade é aquele profissional que estava despreparado para fazer. Tem toda uma objeção, né, na verdade todo o público cria isso. E, cria um preconceito, né, também, cria esse preconceito. Sim. Eh, Tem muita confusão entre o botox e o preenchimento, né. O pessoal Sim. tem uma certa dúvida aí. Você pode explicar quais a diferença pra gente entre o botox e o Sim, preenchimento? o Botox, na verdade, é uma marca comercial, que é a toxina botulínica, e no mercado tem várias marcas. E o Botox, ele é um tratamento específico para rugas, as linhas de expressão. E aí ele vai relaxar essa musculatura para deixar a pele mais lisa, evitar que tenha aquelas linhas mais marcadas na pele, né? Com esse Expressão. movimento repetitivo, Sim. vai criando até uma cicatriz ali. Então, o Botox é o mais indicado nesse caso. Já o preenchimento, ele é usado o ácido hialurônico, que é um produto que ele tem uma consistência de gel, que aí vai restaurar aquele volume que é perdido com o envelhecimento e também para corrigir as assimetrias. Então o ácido hialurônico ele, assim, teoricamente ele sai mais rápido que o botox? Não, cada um tem uma durabilidade diferente. O Aham. Botox, ele dura em torno de uns 4, 5 meses. Sim. Depende muito do organismo, né? Mas o ácido hialurônico, a durabilidade dele é uma média de um ano e meio, depende muito da área que ele foi aplicado. Entendi, entendi. E assim, há muita diferença pra rosto feminino e rosto masculino?
Sim, apesar de ser os mesmos procedimentos que são usados para homens e mulheres, a abordagem é que é diferente, Sim. porque os homens, eles vão buscar um resultado que realce mais a masculinidade, né, que seria preencher mais a mandíbula, deixá-la mais marcada, um Ah, queixo mais projetado, que vai transmitir mais virilidade, mais autoconfiança, sim, sabe. E já as mulheres vão buscar um resultado mais suave, mais sutil, né, uma maçã do minimalista, rosto sim. mais marcadinha ali, um queixo mais fino, né, mais que realce mais essa feminilidade. O público masculino tem te procurado, assim, com frequência Muito, tem durante aumentado essa muito. evolução? Porque, assim, é uma evolução, né. Sim. E, assim, o preconceito foi deixado de lado, porque ainda tem esse preconceito de homem não fazer procedimento estético. Antigamente tinha mais, né, Aham. mas hoje em dia eu tenho dias que eu atendo até mais homens do que mulheres. Os homens estão fazendo muito mesmo, todos os procedimentos, inclusive até preenchimento labial, que antigamente era mais mulheres, né, que Sim. procuravam, hoje todos os procedimentos, estão sendo feitos nos homens também, eles estão tendo muito interesse. É, uma pergunta que muita gente tem medo de fazer, é se a pessoa não gostar do resultado, tem como desfazer? Tem sim, esses procedimentos eles são inseguros porque eles não são definitivos. Uhum. O ácido hialurônico, por exemplo, que é usado no preenchimento, ele pode ser facilmente removido com uma enzima que chama hialuronidase. E essa hialuronidase é só aplicar, massagear na hora, já volta como era antes. Ela é Uhum. dissolvida, o ácido hialurônico é dissolvido. Já o botox, o efeito dele vai passando naturalmente em cerca de 4 meses. E tem algum procedimento que ele é permanente? Que eu faço, não. Ah, Existe, né, o PMMA, que é um material que já está proibido, e ele tem muitos casos de intercorrências, ele é definitivo, mas não é um procedimento seguro, porque se der alguma intercorrência, não tem como retirar. E aí começa as complicações por aí. muitas pessoas, priorizam, né, o menor preço. Você tem se deparado muito com isso na sua clínica? Chega muito isso pra você? Sim, eu vejo muito as pessoas pesquisando por preço, mas essas pessoas que estão procurando só preço e não qualidade, eles estão correndo um sério risco desnecessário, porque o profissional que ele está focado só em vender a preço baixo, o serviço dele, a qualidade pode estar comprometida também. Ele pode estar usando um produto de baixa qualidade, porque pensa, se ele está cobrando o valor do procedimento dele mais barato do que o preço de custo do produto, aí ele não vai ter nenhum lucro, então alguma coisa ali Exatamente. está errada, né? Aham, Desconfiar. sim. E também o profissional pode não ter um preparo necessário, ele pode ser inexperiente e ele pode não saber evitar uma intercorrência ou identificar uma e saber resolver. Então tem tudo isso que tem que levar em consideração. E sem falar que o nosso rosto ele não deve ser tratado como uma mercadoria que você vai ficar pesquisando onde é mais barato, igual a gente faz com um eletrodoméstico, uma roupa. É Sim. uma questão muito séria, né? Então tem que procurar, acima de tudo, qualidade no atendimento profissional, que tenha uma referência mesmo, não só preço. Você trabalha com harmonização e rejuvenescimento, né. Sim. Como seria esse processo de tratamento de rejuvenescimento? Para rejuvenescimento, depende muito de cada caso. O botox, o preenchimento e o bioestimulador, eles todos entram nessa questão do rejuvenescimento. Desde da faixa etária, né, das pessoas na faixa dos 20 anos, que já vão começar os cuidados preventivos. Então, essas são as abordagens também que vão mudar a quantidade de produto, o número de sessões, os pontos específicos, né? Porque depende também do tipo de pele. Tem pessoas que podem começar o envelhecimento mais cedo, enquanto outras não. Mas tudo está dentro dessa harmonização também, e o rejuvenescimento com esses mesmos procedimentos. Bem interessante essa parte do preventivo, né, do botox preventivo, que a gente ouve bastante falar. Eu tô no auge dos meus 20 e a partir de qual idade você indica a gente começar a fazer o preventivo, algum tratamento assim pra já evitar, né? Sim, não tem uma idade certa para começar, Uhum. porque depende muito, por exemplo, das rugas, a força da sua musculatura. Tem pessoas que com 16 anos já estão com aquela, começando a dar aquela marquinha aqui da glabela, que tem a musculatura Sim. muito forte. Então aí já quando começa a perceber esses primeiros sinais, já é indicado fazer, por exemplo, um botox preventivo. A perda de colágeno já começa em torno dos 30 anos. E ali já é interessante começar a fazer pelo menos uma sessão de um bioestimulador para repor mesmo esse colágeno. Aí acontece já uma perda de volume, que já pode já começar a gerenciar esse envelhecimento. Quanto mais cedo você começar, melhor vai ser o resultado. Sim. Porque antigamente as pessoas pensavam
que quando estivesse incomodando muito, né, que aí que ia começar a procurar mesmo a fazer um botox, Sim. só que aí já estava com aquelas linhas mais profundas na pele, que são as rugas estáticas, e essas são bem mais difíceis de tratar. Então quem deixa para começar muito tarde, além de ter que gastar muito mais, né, muitas coisas a gente ainda não consegue mais reverter. E aí, então é melhor começar o quanto mais cedo. E esse botox, né, o preventivo, na verdade, ele tem, uma duração, a gente é indicado fazer, por exemplo, a primeira vez que a pessoa fizer, ela tem que voltar daqui tem um tempo determinado para poder voltar? Sim, a durabilidade média dele é de 4 a 5 meses, né, Hã. varia muito de cada organismo, mas o ideal é não esperar acabar totalmente para refazer, né, é bom sempre ter uma evolução no tratamento, então o ideal é fazer as manutenções também no tempo correto, que é entre 4 e 5 meses o botox. Teve algum desafio, assim, que você já encarou na sua clínica em relação a botox, a harmonização facial, que você, assim, esse aqui você falou assim: "Nossa, esse aqui é um desafio e tanto"? Já, vários. Mas assim, todos a gente já faz aquele planejamento e se o paciente estiver disposto mesmo a fazer, né, tudo que a gente propõe e ter outros cuidados também em casa, né, aí vai ter um resultado que vai ser sucesso. Tem vários casos lá, até no Instagram tem alguns lá que são os mais, assim, destaques. Alguns os pacientes não deixam postar, né, mas tem muitos casos legais sim, e são, assim, transformações de vida, né, Sim. também. Você faz alinhamento de expectativa com o cliente? Porque, assim, eu acho que qualquer trabalho hoje tem que fazer um alinhamento de expectativa para também o paciente entender que o caso dele não vai ser da noite para o dia, né, vai ter Sim. todo um processo ali. Você costuma fazer esse tratamento? Tem sim, porque às vezes a gente não consegue chegar num resultado só com uma sessão. Vai precisar do paciente voltar para ser reavaliado, às vezes precisa de uma quantidade maior de produto. E também tem casos, por exemplo, de pessoas mais idosas que nunca fizeram nenhum procedimento, que às vezes, dependendo do caso, a gente tem que ser franco, né? E já falar que é um caso mais cirúrgico. Depois, por exemplo, de uma cirurgia de um lifting, por exemplo, quando tiver muito excesso de pele. Aí depois da cirurgia, daí sim é recomendável fazer esses procedimentos, mas tem que unir essa expectativa, né, porque também não adianta a gente querer só vender um procedimento, sendo que não vai ter aquele resultado que a pessoa está esperando, ela vai acabar ficando frustrada. Então é importante sim unir essa expectativa do que pode ser feito e o que ela está buscando. Agora um assunto, assim, bem polêmico, o pessoal fala muito da Gretchen, que é cheia de procedimento, no rosto, né, cheio de procedimento facial. Você tem aquilo ali a gente coloca como se fosse um acúmulo de produto? É muito produto, excesso? A Gretchen, ela começou a fazer procedimentos estéticos numa época que ainda nem tinha o ácido hialurônico, que era usado era o PMMA. Ah, então dela é Então, definitivo. aí ela fez alguns procedimentos que deixou o rosto dela com esse aspecto mais exagerado, né, mas hoje ela até fez, uma correção com o doutor Igor lá em BH, né, e aí ele melhorou bastante o aspecto do rosto dela e ficou bem mais natural agora. Mas ela foi muito criticada antes por causa disso, porque foi usado foi o Sim. PMMA, e aí ele não fica com um aspecto natural. As moléculas dele são muito maiores e acaba volumizando muito, aí dá aquele aspecto de bochecha aqui muito grande, né, Sim. e aí fica bem artificial. Sim, eu acho que foi isso que gerou aquele preconceito todo do pessoal: "Ah não, eu vou ficar igual a Gretchen, É, eu que vou aí as ficar igual a pessoas Gretchen". associam a isso. Exatamente, a importância do bom profissional e também de um bom procedimento, né, não é nem aquele caso ali não foi nem tanto do profissional, foi mais do procedimento também que ela poderia ter que ela usou, né. Isso, com certeza. Pra quem tá começando, né, querendo fazer um procedimento estético, igual a gente estava conversando aqui, eu tenho ainda na verdade é um conhecimento básico ainda, só de ver as pessoas fazendo dá aquele surge aquela vontade, mas ainda um medinho. O que que você indica, né, dá uma dica pra gente? Primeiramente, procurar um profissional que seja habilitado, né, pesquisar sobre esse profissional, e aí agendar uma consulta para tirar todas as suas dúvidas, para falar também das suas expectativas com o procedimento, entender como que ele é feito. Quando estiver nesse local de atendimento, observar também uma coisa importante, se tem um alvará da vigilância sanitária, Ah, muito que é muito importante. importante isso.
que se tivesse alvará, então tudo vai estar dentro dos conformes, né, para Sim. ele oferecer esse atendimento com segurança para você. E aí você se sentindo segura, dá sim esse primeiro passo, porque é muito bom aquela sensação de estar se cuidando, de estar se sentindo bem com sua aparência. Pra quem tá começando, tá pensando, assim, tem essas objeções, porque viu tal pessoa ou, assim, tá procurando mesmo, estudando bastante, o que que você indica? Primeiramente, procurar um profissional que seja habilitado, pesquisar sobre esse profissional e aí sim, você agenda uma consulta, tira todas as suas dúvidas, fala sobre as suas expectativas, né, para entender também sobre esse procedimento. E quando chegar nesse local do atendimento, olhe se nesse local tem o alvará da vigilância sanitária, que é muito importante, tá? Porque se tiver o alvará da vigilância, é sinal que tudo está dentro dos conformes para garantir a segurança do paciente. Eu, assim, eu tenho muita sensibilidade à dor. Esses procedimentos, eles são dolorosos? Não, Tem as anestesia? Tem, todos são usados o anestésico, mas essa aí é uma sensibilidade que é muito relativa de cada um, né. Sim. Mas normalmente é bem tranquilo, é usado técnicas anestésicas para minimizar o máximo de desconforto para o paciente, então é bem tranquilinho, tem paciente que até dorme, para você ter uma ideia. E por falar em dor, eu tenho uma amiga de São Paulo que ela fez um preenchimento labial e ela me relatou que doeu bastante. Então eu tenho um pouco de dor, de medo, assim, sabe? De sentir essa dor, porque eu tenho muita sensibilidade. Hum. Então, o preenchimento labial, ele é bem confortável, mas tem cada profissional usa uma técnica diferente, né. Eu uso uma técnica que a pessoa não sente dor nenhuma, nem na anestesia. Agora eu descobri uma técnica que nem arder não arde na hora de Nossa! aplicar o anestésico. Tem pacientes que até dormem, Sim, e é super tranquilo. Alguns procedimentos como botox, às vezes pode dar um pouquinho só de desconforto ali, uma ardência, mas é bem sim. rapidinho de aplicação e tem anestésico também tópico. Mas tudo depende muito da sensibilidade de cada pessoa. Tem alguns pacientes que chegam na avaliação que eles contam mesmo alguns casos de amigos que fizeram em algum lugar, que teve uma Sim, experiência mais traumática, sim. mas não pode generalizar por essa questão que cada profissional tem uma técnica diferente, né, e o quanto mais a gente conhece técnicas para deixar o paciente mais confortável, vai trazer uma experiência melhor para ele, e por isso que eu também me preocupo muito com isso. Além do amor, né, pela profissão, o que que te motiva a trabalhar com a autoestima das pessoas, essa transformação mesmo, né, que é uma transformação, a harmonização facial e rejuvenescimento é uma transformação. Sim, e a aparência física, ela tem um impacto muito profundo na vida das pessoas, em como elas se sentem e até como que elas interagem com outras pessoas. E eu amo ver essas transformações, as pessoas mais autoconfiantes, se sentindo mais bonitas, e isso para mim é muito gratificante, sabe? Eu saber que eu posso fazer uma diferença positiva na vida de alguém. E eu vejo mesmo no dia a dia as pessoas que elas chegam lá assim sem autoestima, assim mais tímidas, né? E aí elas, à medida que elas vão fazendo os procedimentos, elas vão se olhando no espelho, se gostando mais, aquilo vai deixando elas até mais extrovertidas, Mais que aí eu confiante. vou toda vez quando elas voltam, eu vou vendo como que elas estão ficando mais soltas, e eu vejo casos lá, por exemplo, tem uma paciente minha que quando ela começou, ela nem sabia direito o que que ela precisava, ela não gostava, assim, do rosto Sim, dela, e aí eu fui passando para ela tudo que ela precisava, ela foi fazendo tudo de conforme eu passei, e aí ela foi se vendo, assim, se enxergando mais, não só o rosto, sabe, ela foi aumentando tanto a autoestima, que aí ela ficou motivada a se cuidar por inteiro, ela começou a cuidar do corpo, malhou, e hoje, assim, ela tá um mulherão, sabe. Aí sim, todo mundo que vê ela fala: "Nossa, mas como que você mudou?" tá E tá, diferente. assim, totalmente. Você vê, assim, que é uma transformação por dentro e Sim, por fora. exatamente, tem aquela transformação por dentro. E é uma coisa até que eu ia te perguntar, você já teve casos de alguém que chegou, assim, com um quadro de depressão ou início de depressão pela autoestima, por falta da autoestima, né, Tem. e depois você fez a transformação e a pessoa, assim, evoluiu? Tem vários casos. Eu atendo muitas pessoas que têm depressão, sabe. Sim, E claro que, assim, existe por trás outras causas, mas essa baixa autoestima, né, acaba influenciando muito também prejudica. a aparência. Tem pessoas que Sim, não gostam nem de sorrir, tirar foto, para não aparecer ruga. as linhas de Então, expressões. e aí acaba que quando elas começam a fazer os procedimentos, elas isso já eleva mais a autoestima, sabe. E aí com isso elas começam a se cuidar e se enxergar e vai ajudando a melhorar o relacionamento dela com outras pessoas, porque se Sim, ela tá bem, tudo que tá em volta melhora, relacionamentos no trabalho, em casa, é e aquela frase, isso né, se eu tô ajuda bem, muito.
Se eu tô bem comigo mesma, eu tô bem com todo o resto. Isso. Então, aí tem um outro paciente também que ele era bem tímido, assim, sabe? E ele também não tinha nada assim de Isso mandíbula, nem homem, queixo. paciente homem. É, e aí ele dava pra ver que ele se sentia muito mal com a aparência, ele até no Instagram era bem, não tinha foto nenhuma, ele não gostava de Fechado. tirar foto. E aí depois que ele começou a fazer os procedimentos, a harmonização, aí ficou bem legal o resultado. E agora, se eu fico vendo, acompanhando que alguns pacientes eu sigo lá no Instagram, Aham. e aí eu vejo assim que agora ele começa a postar mais fotos, quando ele chega lá no consultório, ele já tá mais extrovertido. E aí é legal, sabe? Isso motiva muito, porque aí eu vejo o quanto que isso faz diferença mesmo na vida da pessoa. Ela tá bem, se sentindo bem com a Consigo aparência. mesma. E pra paciente homem, assim, você tem um público que ele é um público, assim, homens casados, homens solteiros, Tem de tudo. tem de Desde tudo. os mais novinhos, tem os solteiros, tem os casados que namoram, tem pacientes homens que eles é que motivam as As esposas a esposas. irem lá fazer os procedimentos. Ai, que bacana. Porque é muito É. difícil ver um homem, assim, hoje com tanto interesse em se cuidar, né? Sim, É isso já uma coisa mudou que pega muito. Hoje em dia, bastante. eles estão procurando muito mesmo fazer os procedimentos, porque antes eles achavam que eles poderiam ficar com uma aparência meio feminina. Sim, sim, E esse é o esse era o maior preconceito. medo deles quando eles chegam no consultório. Só que é muito pelo contrário. Esses procedimentos, quando são bem feitos, eles vão realçar mais ainda a masculinidade. Sim, Uma mandíbula mais marcada, um queixo mais projetado, já transmite mais aquela virilidade, sabe? Mais confiança, sim, um homem mais forte. sim. Aí eles veem que isso realmente é feito com os procedimentos estéticos, passa essa impressão. E aí eles estão bem mais motivados a fazer. Pra um homem se sentir mais confiante, assim, você costuma fazer uma simulação antes pra ver como é que vai ficar o antes e depois? Sim, eu É? tenho um aplicativo que a gente pode simular como que poderia ficar o rosto, e aí a pessoa acaba ficando mais motivada quando ela se vê e vê aquela diferença, né, daquele antes e o depois, como que ficaria, aquela expectativa mesmo. Sim, E aí dá para ter uma noção para a pessoa ver, porque às vezes ela não tem essa noção, né, de como ficaria, exatamente. e aí só falando assim, vamos preencher mais o seu queixo, vai ficar bem legal o seu Exatamente. perfil, mas aí ela não tem muito essa noção, porque tem gente que nem reparou que não tem o O queixo tão queixo. projetado, ele é mais retraído. E aí, quando a gente coloca isso na foto, eles conseguem visualizar isso melhor. É bem legal isso que você falou, porque às vezes é realmente o que acontece. Às vezes a gente vai. Eu já fiz, assim, avaliações que a pessoa falou assim: a gente tem que mexer um pouquinho no seu queixo e alinhar um pouco aqui sua mandíbula, mas assim. Tá, na linguagem profissional deles, eles sabem, mas eu não sei. Então, é É. um diferencial E aí você que. pode ficar pensando assim, e se ficar feio, se eu ficar estranha. Exatamente, exatamente. É isso que acontece. É. Aí que a gente cria essa objeção. E agora você tem algum outro caso? Cada caso é um caso diferente, Aham. mas todos vão ser em torno disso, elevar a autoestima, a pessoa fica mais confiante. Sim. Idoso. Idoso homem. Você já atendeu idoso homem? Já atendi, Já. tem de todas as idades, né? Mas no caso de idosos, a gente tem que tratar primeiramente de pele, flacidez, e Que é aí uma que pele madura, entra né? isso, e aí que entra aquele caso, né? Que a gente tem que unir essa expectativa dele com o que pode ser feito com um procedimento estético e o que a gente não consegue. Porque muita gente que é mais idosa, eles já chegam lá com aquela queixa de dar aquela esticada no rosto, Sim. porque deixou para começar muito tarde, né? Então, assim, tem que explicar para esse paciente que a gente consegue melhorar muito a qualidade dessa pele, né? Devolver volume. Aí tem que explicar para ele que com o procedimento estético a gente não vai conseguir puxar esse rosto igual eles estão querendo, que aí seria no caso de um lifting cirúrgico, mas Uhum. que dá sim para melhorar muito, né? Tornar essa pele com um aspecto mais bem cuidado. Você chega a fazer esse Lifting perdão, cirúrgico. esse lift cirúrgico? Não, não. Aí já seria um procedimento mesmo feito por médicos mesmo, Entendi. cirurgia plástica. Quando se trata de uma pessoa que engorda e emagrece, que cria uma flacidez, né? Cria essa flacidez no rosto, vocês também conseguem tratar isso com o procedimento do consultório, um botox ou um ácido? Sim, aí a gente faz uma combinação, né, Uhum. de procedimentos, que seria mesmo reposicionar esses tecidos que antes estavam com gordura e acaba
dando aquele aspecto de caimento, né? E aí a gente pode tratar repondo o colágeno para melhorar mais a firmeza dessa pele, Sim. reposicionar os tecidos usando o ácido hialurônico. E a gente termina esse tratamento em casa também? Se a gente tem que tomar alguma coisa, eh, tomar uma vitamina específica para poder auxiliar nesse processo? Não, a alimentação é que é muito importante, sabe, para a saúde da sua pele. Você é o que você come, né? Você já ouviu falar. Já. Mas é muito importante, sim, ter uma alimentação equilibrada, mais saudável, evitar doces, porque o açúcar ele acaba destruindo seu colágeno e aí gera mais flacidez, né? Te inflama. Sim. Então é muito importante ter uma alimentação balanceada, ter bons hábitos mesmo, principalmente os cuidados em casa do skincare, né? Fazer um bom skincare com bons produtos, que também vão ajudar a complementar também esse resultado. O bom é que a biomedicina envolve essa área, né, tipo, envolve dermato, envolve um pouco até de nutrição, tá vendo, você fala pela alimentação, Sim, tem um engloba conhecimento tudo, muito né, amplo. saúde e bem-estar mesmo. Sim. É bem bacana isso. A minha alimentação é podre, É a mesmo? minha alimentação é podre. Eu como muito Então, açúcar, então tem que tentar cortar isso aí. eh muito legal esse nosso bate-papo. As pessoas aprenderam bastante. Tenho certeza que quem está nos assistindo conseguiu compreender bastante, entrar mais um pouco nesse universo da harmonização, do rejuvenescimento. Quebrou bastante objeções, né? Dúvidas que eu mesma tinha, questão de tratamento, questão de tempo também. E deixa um convite pra gente, onde que a gente pode entrar em contato com você, se é pelo Instagram, pelo WhatsApp. Sim, eu convido vocês que estão assistindo esse podcast para me seguir na minha página no Instagram. Vamos deixar aqui para vocês, é o @bmd_Elaine Campelo. Lá eu posto os conteúdos sobre harmonização, resultados também de procedimentos estéticos e também agendar uma consulta. A gente vai deixar aqui também o WhatsApp, você pode entrar em contato. E eu tenho também um projeto social com Que avaliação, bacana! que é a avaliação solidária aqui em Lagoa Santa, que a avaliação ela é feita em troca de 2 quilos de alimentos não perecíveis, que são doados para as instituições sem fins lucrativos aqui da cidade e para algumas famílias carentes também. E como é que a gente Mas faz? é uma oportunidade única. Você agenda o horário e aí você pode levar no consultório mesmo no dia da avaliação os 2 quilos de alimentos. Só que se não comparecer ao horário marcado, sem aviso prévio, aí na próxima vez que for remarcar, aí vai ser cobrado o valor normal da consulta, mas tem essa oportunidade única de fazer essa avaliação solidária, que aí você já dá o primeiro passo para se cuidar e também ajuda uma pessoa que precisa. Bacana esse projeto. Eh, Elaine, foi um prazer, conversar com você. Estamos aqui encerrando o nosso papo de impacto. Foi um prazer te receber aqui, descobrir mais um pouco sobre o seu nicho, acompanhar de perto, né, esse trabalho, saber mais como funciona, tipos de tratamento, objeções que foram quebradas aqui. Foi um prazer, espero recebê-la em breve aqui também. E foi esse nosso papo de impacto. Foi um prazer para mim poder participar. Muito obrigada pelo convite, estar aqui podendo compartilhar as minhas ideias, minhas experiências. Foi muito bom para mim e até a próxima. Até o próximo papo de impacto.